O Senhor Jesus nasceu santo. O Senhor Jesus nasceu como nasce qualquer uma outra criança. O Senhor Jesus nasceu naturalmente. O Senhor Jesus tinha natureza física humana, mas o Senhor Jesus nasceu santo, incontaminado. O Senhor Jesus tinha caráter perfeito, igual o caráter de Deus, o Pai. Mas ele nasceu santo, incontaminado. Lucas capítulo 1, 35 diz: respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo apareceu para Maria e anunciou para ela que o que nela estava acontecendo era o poder do Altíssimo que cobriu ela com sua sombra. Por isso, o ente santo, o Filho Santo, que há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. O Senhor Jesus não nasceu por vontade da carne do homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi muito diferente de nós, extremamente diferente do nosso nascimento. Agora as pessoas perguntam, se o Senhor Jesus nasceu santo, incontaminado, estando sob a sombra do Altíssimo, sendo Filho de Deus, ele poderia ter caído como nós pecadores caímos no pecado? Poderia sim, poderia cair. E o pecado para um santo é muito mais difícil de suportar do que para um pecador. É muito mais difícil para o Senhor Jesus suportar mentira, falsidade, engano, traição, deboche, do que para um homem pecador. Porque o pecador, ele se adapta com o pecado. E o Senhor Jesus repugnava o pecado. Com isso, o pecado era muito mais difícil para o Senhor Jesus suportar do que para nós. O Senhor Jesus poderia ter caído? Sim, poderia. Lúcifer era santo no céu e caiu. Os anjos eram santos e caíram, um terço dos anjos. Caíram no pecado. Adão era santo e perfeito no Éden e caiu. Ele e Eva. Todos caíram sendo perfeitamente santos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é santo, puro, e diz que o homem nasceu como? Na iniquidade. O salmista Davi diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Como que nós nascemos? Davi nasceu e todos nós nascemos igual a Davi. Nós nascemos no pecado. Nós fomos gerados por um homem e uma mulher no pecado. Nossa tendência é pecaminosa, nossa natureza é pecaminosa, nós herdamos o pecado de nossos pais e já nascemos, assim que nós começamos as nossas atividades, depois de crescendo, nós já começamos a pecar. Começamos a xingar, resmungar, falar coisas que não precisa, desonrar, xingar o pai e a mãe,
Por quê? Porque nós nascemos no pecado. E o Senhor Jesus nasceu 100% santo. No Senhor não havia nenhum traço de pecado. Nós somos pecador por natureza. Nosso Senhor Jesus era santo por natureza. Por que então fala que o Senhor Jesus era como um de nós? O Senhor Jesus era como um de nós carnalmente. Ele tinha corpo humano igual ao nosso, tinha carne e osso igual a nós, ele sentia frio e calor igual a nós, ele tinha tristeza igual a nós, mas ele era santo, santo e perfeito. O Senhor Jesus era o Filho de Deus. Ele é santo como Deus é santo. Ele nasceu santo como Deus é santo e nasceu santo igual Adão era santo. Adão, antes do pecado, tinha o mesmo caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão tinha exatamente a imagem e a semelhança de Deus. Ele era igual a Deus no caráter. Jesus também nasceu desse jeito. O Senhor Jesus é o Filho de Deus.